Vê se já está gravando para você. Posso falar? Sim. Vamos lá, Bom, galera. Então, com vocês, Armindo Pinto. Diga tudo, não esconda nada, meu amigo. Quem é vamos você? lá. Em 1997, eu já conhecia Boal, assim, eu assisti Murro em Ponta de Faca e fiquei com um cartaz na parede um tempo, um cartaz do Elifas, ou Elias Andreato, não lembro que são dois Sim, irmãos, né? Fiquei tem com o sim. cartaz um tempo. E diz a minha memória, diz, eu não sei se é verdade, que quando o Boal veio para São Paulo, ele voltou do exílio, ele foi no Ruth Escobar e fez uma roda lá, e eu fiquei quietinho lá no canto, não participei da roda, eu fiquei sentado lá em cima, porque ainda não tinha coragem de participar de porra nenhuma. Aí passam-se anos, tal, eu entrei no Teatro Vento Forte, fiz um curso lá com o Hilo Krugli, que ele veio do Rio para São Paulo, fiz um pouco não, eu fiz a produção do Palomares e como ator, eu fui convidado para produzir o Palomares, falei, se eu gostar, eu produzo, metido, né? Aí eu fui assistir, cara, eu fiquei impressionado que tinha um parto. E o espetáculo Palomares eram os bonecos todos parecidos com os movimentos de seres humanos. Eu fiquei muito impactado e falei para Ana Maria, eu quero produzir essa porra. Ela falou, então você vai produzir e vai ser bonequeiro. Eu falei, eu? O espetáculo já estava pronto? É. E ele foi para o México e foi ao mesmo tempo muito bom, porque eu falei, Ana Maria Amaral, estou falando, tá? Ana Maria Amaral, o seu irmão, Antônio Henrique Amaral, ele está no mercado de artes plásticas, não sei porquê, na época eu não sabia. As bananas que ele pintava era contra a ditadura e tal. Se ele te der um quadro, a gente convence os artistas plásticos de São Paulo a darem quadro, a gente leiloa, compra as passagens. Fomos para o México, MASP, auditório do MASP, Santos, Rio de Janeiro, enfim. Então, eu tive experiência com Vento Forte. Quando o Willo Krugli me propôs a ser o principal do que ele ganhou o prêmio da Funarte, eu não consegui, eu travei total. O Marquinho, que era o outro cara que encenava comigo, ele fazia, como é que fala? A, como é que fala, meu Deus? A Encenação? gente improvisava, eu parei, travei, falei, não é a minha. Aí desisti de teatro, papapá, papapá, muda tudo, pula. Eu fui trabalhar na campanha do Celso Daniel em Santo André. E Armindo, acho um que único minuto. A luz dessa janela de trás está escurecendo o seu rosto. a luz da janela de Tem uma trás, janela atrás de você? não, tem uma lâmpada. Então é essa lâmpada. E agora? Apareça Agora ficou agora para escuro. ver. Ficou Está escuro? escuro? É, ficou escuro. É, só tem essa lâmpada. Então não tem jeito. Então acende ela, vamos assim mesmo. Não tem, só tem essa, viu, Lico? Tá. Bom, aí eu fui trabalhar com o Celso Daniel. É importante falar do poder público, porque eu fui trabalhar em Santo André. Eu fui Uhum. numa feira que chama Feira da Vila, uma vez por ano. Fui nessa feira, encontrei o Silvio, que era um cara que trabalhava no Duratex, eu tinha trabalhado. Ele falou: tem um lugar para você trabalhar em Santo André. Eu falei: porra, Silvio, eu não conheço nem Santo André, quanto mais fazer campanha política. Eu fazia quando era moleque, Ademar de Barros, Zé Bonifácio, caralho. Falei, não, vai lá, vai lá. Falei com o cara e me contrataram. Eu trabalhei na campanha para o Celso Daniel 2, que ele foi deputado federal, não podia se reeleger prefeito. Depois de 2 anos, me chamaram para trabalhar na campanha para prefeito, ganhando um puta salário. Na época o PT tinha dinheiro. É. O cara foi Esse é o eleito, ano. É sempre bom ir falando as datas. isso em 79. Em 79, ele é eleito prefeito. O Gilberto Carvalho, que foi ministro do Lula, me chama para uma conversa, fala: você vai ser diretor do lazer, departamento de lazer que nós estamos criando. Eu falei, primeira coisa, eu falei, cara, eu não tenho curso superior, é incompleto, USP, Ciências Sociais. Falou, porra, baixinho, faz isso, meu. Aí me deram um cargo, eles queriam me dar um cargo na Secretaria de Governo, por causa dos irmãos Mindrix, eles tinham trabalhado no Instituto dos Mindrix, Instituto de Pesquisa, que o Silvio, aquele que eu falei, trabalhou. Falei, não, Sim. quero trabalhar na cultura. E eu estou lá na cultura, está o Celso Frateschi, que é um homem do teatro, ele tem o Teatro Ágora, é um Uhum. ator premiado, um cara, ele é político, e eu vi ele falando com a secretária, abre inscrições que o Augusto Boal vem dar um curso aqui para o SUS. Porra, velho, quase pulei no pescoço dele. Na época eu não sabia por quê, hoje eu sei.
Fui o primeiro inscrito, aí o Boal foi com a equipe do CTO Rio, 40 horas, voltaram mais 40 horas. Falei, caralho, é isso que eu quero para minha vida. Tanto que na época eu estava casado e a companheira falou assim: porra, você tem amante em Santo André, pô? Você vai Ah, todo dia, quarta e sexta você vai à noite, sábado e domingo você vai trabalhar. Falei, não, cara, eu estou investindo numa coisa que eu descobri que é o que eu quero. Então, eu fui trabalhar o Teatro do Oprimido na prefeitura. É bom falar disso da prefeitura, porque quando o governo tem interesse, e o Celso tinha, a coisa difere. Então, por exemplo, eu tenho na carteira de trabalho coordenador técnico de Teatro do Oprimido. Eu podia ter muito orgulho, tenho, mas ótimo. falo, porra, e daí? Sou o único, quem mais? Mas, enfim, então o governo, ele prestigiava muito o Teatro do Oprimido. E aí, depois de 2 anos, 79, eu falei, 81, 82, sei lá, o Pedro Pontual me chama e falou: quer sair da Secretaria de Cultura e vir coordenar o programa de teatro oprimido? Eu fiz um charmezinho, mas falei, puta que pariu, é tudo que eu quero na minha É, vida. Aí trabalhei que nem filho da mãe, né? Trabalhei muito, mais do que na. imagino. Não, mais que na campanha, não, na campanha trabalhei muito. Aí eu sei que chegou um momento que nós tínhamos 10 grupos populares na cidade de Santo André. Pessoa com deficiência, as entidades de pessoas negras, enfim, os funcionários do núcleo de atendimento psicossocial, 10 grupos. Eu estava contando aqui, quando você me falou que ia pedir entrevista, falei, vou dar uma olhada para ver se eu lembro. Falei, fiquei até assustado. Falei, porra, 10 grupos, 10 mano? grupos, hein? E aí a prefeitura começou a me dar muito valor a ponto de falar de eu falar, vou para São Paulo trabalhar com a Tita Dias, você é assessor da Tita Dias. Eu não ia. Falei, vou Hum, ficar em Santo André que eu amo, mas eu vou falar isso para ver o que que rola, que meu salário não é. Aí a secretária, puta, como eu esqueci o nome dela, era uma mulher. Ela falou: você não vai para São Paulo. Eu, eu falei que ia, mas não ia. Ela falou: você não vai, o que, que você precisa? Falei: eu preciso de um cargo, preciso de um salário, preciso de isso. uma equipe. Ela falou: a prefeitura vai mandar uma reforma administrativa para a Câmara Municipal, vamos lançar o seu nome, você vai ganhar um salário condizente, com nível Bom superior. O trabalho. que mais? Ah, eu quero a Sandra Muniz, psicóloga, sabia tudo de MPB, fizemos uma peça de teatro oprimido, inclusive toda cantada, porque ela sabia tudo que era música popular brasileira. A Sandra Muniz, o menino, que era, não lembro o nome dele, 3. Aí o menino gay, que era da população, não era nem funcionário. E ela falou, mas por que esse menino gay? Eu falei, porque na casa dele ele apanha porque é viado. Se ele levar 800 conto para casa, ele deixa de ser viado na hora. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Ela contratou, montamos a equipe, pô, foi do caralho. E aí, nessa perspectiva do Teatro do Oprimido na prefeitura, como eu falei, montamos 10 grupos populares e eu tinha muito recurso, assim, não financeiro, mas tinha muito recurso. Estrutura, né? Então, e eu comecei a inventar. Então, por exemplo, a primeira peça, o pessoal do CTO Rio ficou assustado, falou, pô, que você está fazendo com bonecos? Boneco no espetáculo de teatro fora. Eu falei, olha, eu aprendi bonecos com o Ilo Krugli, é a linguagem que eu conheço, Claro. mas os bonecos tinham tudo a ver com o teatro fórum. Porque o Uhum. primeiro boneco era um menino, a Mauri, que ele falava alright, ok, good night. Eu queria ser inglês. Ele fez um boneco com a cara dele e o chapéu do americano, lá do poder americano. Tio Sam, E o tio Sam. Daniel, cabelo encaracolado, fez um boneco com a cara dele, cabelo encaracolado. Então, tio, começa por aí. O Amaury falou assim: My name is Amaury da não sei o quê, da Silva. E o outro falava, meu nome é Daniel Caparaó, não sei o que lá, da Silva. Então, já reforçava essa coisa do colonialismo, né? E Sim. depois ele falava, eu vai construir um supermarketing e vai destruir todo o teatro. E o outro falava, não, não sei o quê. Então, tinha luta, e era um teatro de bonecos, aí chegava uma mãe, arrancava o tecido, o que eu não lembro como é que chama, e falava, pô, já falei para você, Daniel, que eu não quero você no teatro. Pô, mãe, tá no meu sangue, o teatro, já procurei emprego, não tem emprego. Por quê? Os meninos iam fazer teatro escondidos dos pais e das mães. Então, estava na peça, e quando ela abre, começa basicamente o que a gente chama de teatro fórum, que era o menino contar a história,
O menino prometeu, jurou chutar a barriga da irmã, porque ela engravidou, e a família mandou a filha para outro bairro, porque não passar vergonha, tal, tal, tal. Essa foi a primeira peça. E tinha os bonecos, que eu entendo que estavam no sistema. E aí eu falei, pô, eu quero. E aí o esquema era da prefeitura, dentro da prefeitura. Eu falei, preciso mais. Então, eu fui trabalhar com um grupo de idosos, terceira idade, que era o centro de referência da pessoa idosa, e fui trabalhar no centro comunitário com jovens, com esses jovens que eu falei agora. E aí fui. Aí tinha uma coisa muito boa da prefeitura que apoiava, mas tinha gente que falava assim, quando, por exemplo, quando eu falava que ia para o Cata Preta, que é o centro comunitário, tinha um cara que falava, você vai para a fábrica de viadinho, né? Eu falava, porra, velho, essa fábrica de viadinho, caralho, eu vou lá trabalhar até do oprimido. E aí trabalhei muito, foi legal, fui para o Senegal, aí a gente foi no encontro, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Não, vou dar outro exemplo. Nós fomos trabalhar, eu fui trabalhar numa favela com crianças, falei, puta, o que eu vou fazer com crianças? Aí dei os mesmos jogos que o Boal fala, que ele coloca no livro, que eu aprendi com o CETEL Rio, eu dei os mesmos jogos. E, por exemplo, aquele o melhor lugar, o meu lugar, o pior lugar, eu dei esse jogo. E o pior lugar era sempre o bar. Por que o bar? Porque. Ah, quem vai para o bar? Aí alguém falou, meu pai. Aí todo mundo é meu pai, minha mãe, meu pai. E aí ficou o tema, o pai e mãe que bebe, que não cuida dos filhos, etc e tal. Mas como era uma reserva tinha não, tem ainda um lugar de água, um açude, sei lá o quê, e era um parque, e tinha uma mulher que catava reciclável. Falei, vamos pôr na peça. Pô, vamos pôr na peça. Colocamos na peça para chegar lá onde interessa. Apresentamos a peça, uma menina levantou a mão, falou, você quer entrar no fórum? Falou, não, eu só queria comentar o seguinte, eu sei que essa mulher é minha mãe. Eu nunca mais, até arrepio, eu nunca mais vou ver minha mãe do jeito que eu sempre vi. Eu tinha vergonha da minha mãe. E vocês apresentando, eu vendo a minha mãe, eu falei, pô, minha mãe é uma heroína, enfim. Então, eu trabalhei com as crianças lá, foi muito 10. Bom, vou pular e ver o Vitiama, que é um grupo. Tua câmera arriou um pouquinho. Só A baixa câmera, ela de novo, ela subiu. É. assim, Mais um pouco. ou assim. Aí. Tá. Perfeito, tá certo. Bom, os 10 grupos populares, e aí, por Qual o exemplo, ano, Armindo? Desculpa interromper. você Então tem. Ó, você. eu entrei na prefeitura em 97, em janeiro, em abril, o BOL já estava coringando a gente na rua. Eu fui ator dessa apresentação em Uhum. 97. Então, em 2000 a 2010, eu fui coordenador do programa Teatro Oprimido, que me deu Com muita Pedro força, Pontual. com Pedro Pontual. E o Celso Sim, Fratesi como secretário de Cultura, o Pontual como núcleo de participação popular. Enfim, isso. para ter um exemplo, eu fui com os meninos de Santo André para Pernambuco e a prefeitura Uhum. pagou. Eu descobri passagem de avião quase a preço de ônibus, a prefeitura pagou tudo. Uhum. Eu tinha ido a Ótimo. Cuba, teve um encontro Paulo Freire em Cuba. E aí eu escrevi e falei, eu quero participar, e a presidenta da Associação dos Professores, não, dos Pedagogos de Cuba perguntou, você que estava no Fórum Social Mundial em Porto Alegre com os idosos? Falei, eu mesmo. Ela falou, se você vier, você pode dar uma formação para educadores populares. Falei, caralho, educadores populares, Cuba? Foda-se, eu vou. E Eu fui. vou. Eu fui e foi da hora, porque, por exemplo, para te dar um exemplo, eu estou misturando tudo, tá? Eu não sei Tá que ano foi ótimo. isso. Aí eu cheguei, a gente trabalhando, né? E o marido da presidenta estava acompanhando. E eu acompanhando meio tomando conta, né? Colocaram a gente numa colônia de férias, 8 dias, café da manhã, almoço, janta, ficava lá, piscina e tal. E aí a gente começou a falar de racismo. Aí esse senhor falou: aqui não há racismo, porque a lei. Ô, Eu falei: ô. ó, o Brasil tem lei, mas tem racismo pra caralho, hein, velho? Aí um garoto que era filho, não sei de quem, que foi participar com os educadores, falou: ó, mentira sua, hein? Porque se a sua filha quiser casar com negro, você não vai deixar, hein? Falei: ih, caralho, agora quero ver pegar fogo. Então, o tema foi racismo, outro tema foi abuso sexual contra a criança. Eu me lembro que a gente apresentou no Vilarejo, Cinco Açúcar,
E quando entrou uma mulher do público, ela falou: ah, como é que é? A galina, pele de galina, porque entendo que com a vizinha acontece. Professora, ela entrou e fez a ação, e quando olho para trás, tinha educadores chorando e outros caíram sentados, como quem diz: caralho, existe. Porque em Cuba, amo Cuba, mas tem uma coisa que é a intervenção nas notícias, não tem notícia ruim. Foi muito bom, foi muito 10. E aí me empoderei, né? Porque o cara da Itália que estava lá, ele foi. Porque era o Encontro Paulo Freire, ele foi na minha fala e falou: posso participar? Falei: se a direção deixar, claro que eu quero que você participe. Ele falou. Eu falei qualquer coisa, ele falou: pô, mas você não pode falar. Eu falei: ah, os problemas que nós estamos falando, nem Fidel resolve. Aí o cara falou assim: amigo, você é louco? Como é que você fala do Fidel não resolve? Eu falei: ó, aprendi com o Boal. Tô com a palavra, tô empoderado. O que me falou, velho, é o seguinte, e é verdade. O Fidel não vai resolver essa porra. Depois o Fidel veio em São Paulo, eu trabalhava na gestão Erundina, e ligaram, falaram, ó, você vai entrevistar o Fidel. Eu falei, não vou entrevistar o Fidel. Primeiro que tem o Cachoeira e o outro cara lá, o chefe, que me contrataram, os caras empurravam o carrinho do Lula lá, os caras iniciaram tudo, criaram comunicação no EMB, e eu, não, você vai entrevistar, se quiser vir na reunião. Claro que eu não entrevistei, né? Mas o que é legal, assim, que quando ele saiu de uma das conferências, o Freitas, que era o chefão, ele me empurrou e falou, vai. Eu falei, comandante, qual a braba mais bonita, a sua ou a minha? Porque a gente queria fazer um vídeo bem-humorado, porque na época tinha eu esqueci o nome dele, que era os vídeos, fazia os vídeos bem-humorados e tal, Marcelo Taz. Ah, vou fazer... Aí o comandante pega na minha barba e fala, a sua que mais longa e tem mais canha. Eu falei, tá me chamando de bêbado, canha, mas não é canha, é pelo branco. Bom, enfim, aí o pessoal falou assim, pô, você não é porra nenhuma, você é Exército Brancaleone, jornalista do caralho, você não é porra. Eu falei, eu não sou Exército Brancaleone, mas quer ver quem ele cumprimenta? Aí o Fidel passava lá no fundo, fazia tchauzinho para mim. Bom, enfim, voltando. Ou seja, eu fiz de tudo, brother. Puta que eu pariu. Isso foi antes de Santo André, hein? Isso foi antes. Voltando para Santo André, como eu te falei, em 1997, de 2000 a 2010 eu fui coordenador. Então, por exemplo, nós fomos no Encontro Paulo Freire no interior de São Paulo. E a gente levou uma peça contra o racismo. E um cara do Senegal viu e falou: pô, cara, você no Senegal. Porque a sua peça não fala nada, é só movimento e a gente entende tudo. Porque o Senegal, Dakar, foi um dos portos mais importantes de saída de escravizados e escravizadas da África para o Brasil. Eu fui lá, inclusive, lá e tal. E a gente apresentou e foi muito louco, porque eu fui a Dakar dar uma oficina para um grupo de teatro oprimido, levamos 10 horas de viagem, e o grupo de teatro oprimido da Dakar estava em Tivoane, me esperando para dar oficina. Eu falei, caralho, puta desencontro. Enfim, mas eu fui ao Senegal, eu fui a Portugal, trabalhei na prisão em Coimbra, e claro que a coordenadora lá me chamou e falou: oh, você está fazendo apologia ao crime? Eu falei: não, cara, são homens e mulheres, são homens negros, vieram de Angola, trabalho de pedreiro, ninguém paga, o cara tem que roubar pão para o filho. E aí eu fiz a máquina do UOL, né? E tinha um cara grande, negro, bonito pra caralho, sempre com um caderninho debaixo do braço. Eu falei, Luísa, o que é aquele cara com aquele caderno? Eu falei, ele é poeta, mas ele não mostra poesia para ninguém. Eu falei, ah, deixa comigo. Falei, o parceiro é o seguinte, quando tiver a cena da máquina, a máquina o que que era? Um prisioneiro saindo da prisão e tentando voltar à sociedade. E a máquina não deixava. Aí eu coloquei um som de ópera, que até hoje fala, mas que ópera no teatro oprimido? Isso é outra questão. E o cara escolheu a poesia e leu a poesia dele, que tinha tudo a ver com aquela cena, impressionante. Aí fui chamado lá e tal, e interromperam a porra, mas também de alguma maneira foi legal. Trabalhei em Coimbra com eles e com educadores. Fui à Itália, a Itália foi o seguinte, o porra, ai caralho, como é o nome dele? O Tito Piscitelli, ele tinha um trabalho com Salvador. Eu cria, que era Centro de Recreação, sei lá o quê, no Pelourinho, que era teatro, e Bagunçaço, que era na periferia da periferia da periferia. E ele foi em Santo André para ver grafite. Aí o André, que é um italiano que trabalhava na prefeitura, falou: tem teatro do oprimido aqui, você
devia ver, hein? Aí nós fomos na favela Tamarutaca, falei, puta que pariu, como é que eu vou fazer para mostrar para esse cara o Teatro Fórum, né? Aí reuni quem deu lá na hora, inventei uma peça na hora e falei pro cara, me lembro até, eu falei, ó, Tito, você me desculpe, mas o que a gente tinha, o que deu para fazer na hora, ele falou, não, cara, sensacional, eu quero vocês em Nápoles. E aí a gente foi para Nápoles, tudo pago, e, de novo, essa teoria do Boal que o corpo fala permitiu que ele fizesse uma peça com garotos de Santo André, lá do caralho, pobre pra cacete, com os brancos da Itália. E os meninos falam, pô, eu quero voltar para Santo André, não, os lixos aí, velho, os lixos nós pega, nós vende, e não sei o quê. E esses brancos aí, cara, que você fala que é oprimido, fala, eles são oprimidos porque o pai foi morto pela Camorra, a mãe mora lá no bairro Espanhol, e esse lixo aí, meu, é da máfia. Não é assim, não, brother. Que máfia o que nós pega? Não, não pega não, velho. Aí voltamos e tal. Fui para Itália, fui para Portugal, que eu falei que trabalhei na prisão. Fui no Senegal, que eu trabalhei. No Senegal é muito louco, porque como é que fala? Casamento, o cara tem várias mulheres. Então, o nível de suicídio de meninas era grande porque tinha que casar com quem elas não queriam. Foi foda, mas também foi forte. Senegal, fui para a Espanha, porque na Guatemala eu dei oficina, e quando eu dou oficina de uma semana, 20 horas, sei lá o quê, eu dou 3 dias de oficina, eu saio, falo, agora vocês vão montar uma cena a partir dos jogos. Aí saí, quando eu voltei, falei, porra, velho, os europeus ganhando a porra aqui, o que que eu faço agora? Aí eu falei, a senhora está aqui por quê? Ah, eu estou aqui porque eu trabalho no café, faço o mesmo trabalho que o homem ganha 10, eu ganho 5. E a senhora está aqui por quê? Eu estou aqui porque quando nasce um menino, a parteira ganha 10. Quando nasce uma menina, a parteira ganha 5. Falei, tá aí o tema. Então nós montamos uma peça sem fala, se chamava Ueba, que mostrava a mulher primeiro parindo e primeiro nascendo, e depois ela, segundo o nascimento dela, ela entrava no mercado de trabalho, plantar café, e eu me lembro de uma cena que no final elas plantavam, dançavam, né? Como aprendi com o Boal, com o Cetel Rio, vamos dançar o plantio, qual vocês acham que representa melhor, qual é mais bonita, mais bonita não é o termo, mais estética, tem mais a ver e tal, escolhemos. E no final, quando eles iam tomar o café, tinha o cara, acabava o trabalho, o cara estava com o dinheiro aqui em cima para os homens, o homem pegava o dinheiro, ia beber e ficava bêbado. A mulher pegava o dinheiro aqui embaixo, ela pegava o dinheiro e virava mãe, ia cuidar do nenê. E foi um baque para eles e para elas, né? Não sei porque eu estou falando isso. Mas, enfim, então foi. Eu fiquei muito chateado nessa peça, porque o filho do Boal, como é o nome dele? O Julian. Juliano? O Julian. Ele foi o primeiro a ir para a fila da comida, não gravou a nossa peça. Falei, pô, caralho, fiquei frustrado, porque ele era o cara, né, velho? Ele era o cara. Mas, enfim. Vou falar um pouco do estrangeiro, de que mais? Fui Senegal, Espanha, Portugal, fui para a França, mas é outra história. Bom, fui para vários países graças ao trabalho na prefeitura. Então é preciso reforçar, graças ao poder público que acreditava no teatro e nas artes como ferramenta de inclusão. O professor, quando eu fiz o TCC, falou, não usa o termo inclusão, que inclusão quer dizer incluir, prender, amarrar, blá, 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 enfim. Bom, voltando para Santo André, eu fiz do Cata Preta, que era um centro comunitário, como um centro de formação para o teatro do oprimido. E os meninos eram muitos bonecos, na marra, na raça. Eu não sabia. Eu costumo falar do Rancière, né? O mestre que ensina aquilo que ele não sabe. Eu ensinei muita coisa que eu não sei. Faz um boneco aí, velho, se vira. E aí a gente criou, por exemplo, o bloco No Oprime Que Eu Grito, era o bloco carnavalesco, que a gente juntava os meninos e os idosos com a sua expertise, não sei como é que chama, como é que fala isso aí, de conhecimento, e os moleques com energia, e juntava e o bloco, e aí a prefeitura comprou com tudo, muito a Secretaria de Saúde com as pessoas com distúrbios mentais. Falando nisso também, assim, uma coisa que eu aprendi foi, quando eu fui trabalhar com NAPES, você achava que essa é louca e ela era técnica.
essa é técnica, você achava que era técnica, e era louca. Louca no sentido que se dizia, né? Não pode mais falar louca. É. E eu aprendi muito. Eu me lembro que o Boal me criticou, falou, pô, mas... Porque eu falei, ó, Boal, eu coloquei uma pessoa como opressora, ela quis quebrar tudo, eu parei tudo. A outra quis quebrar, falou, você não soube trabalhar direito. Eu falei, porra, Boal, mas enfim. Boal é Boal, era o mestre, né, velho? Ele sabia o que falava, enfim. Aí, bom, o que mais? De Trabalhei 2010, 10 você anos. falou, foi em Santo André. Aí depois você teve projetos também nas universidades, né, na Unesp, Isso. Em Santo André, para encerrar, vou falar do encontro. A gente fez um encontro nacional, né? que a gente fez um encontro, não aquele que você foi, aquele que você foi menor, porque eu já não estava na prefeitura e, porra, foi um desastre que eu não Sim. vou dizer agora, mas enfim. Então, eu fiz esse seminário, organizei Ah, esse seminário que veio para o Santo André, o Boal, toda a equipe, Claudete, é, Claudete Legel. Gel, todo mundo, vieram todo mundo, veio o Boal e veio Marias do Brasil, tudo pago Ah, pela ótimo. prefeitura. Uhum. E aí nós tivemos 43 cidades de 13 estados e 4 países, 600 inscritos, que tudo pago, prefeitura, tudo pago. Mas foi um sucesso total. Foi o Boal, foi o Zé Celso, foi o Kio Abreu, foi o Tó Araújo, foi o Guti Frag, do Nós do E Morro. nós do Falei, Morro. vou Aham. botar para você ter ideia, até anotei, ó, 17 oficinas, 13 mesas e 35 apresentações e Uau, 11 relatos de experiência. Foi um uau. evento Uhum. fodido, velho. Para mostrar o quê? Como a prefeitura falava, caralho, nós vamos cobrir essa porra. Eu pus uma lona de circo no pátio da prefeitura, velho. Levei a banda, era uma banda famosa na época, que tocava música latino-americana para encerrar. A prefeitura pagou Sim. tudo, tudo, cara, porque falava, meu, o trabalho que esses caras estão fazendo é foda, mano. Bom, enfim. Aí, quando o PT Ó, pede o a celular, prefeitura, a câmera, de novo, deu uma ah, descidinha. aí, Aí, perfeito, voltou. aí, Fala. quando eu saí da prefeitura, eu tava, porque aí eu entrei na Unesp, e na escola de teatro. Falei, cara, eu tô de saco cheio de defender o Boal com as palavras do Boal, eu preciso aprender teatro. Porque o Boal era o homem do teatro, porra. Aí eu tentei, aí eu fui divulgar o espetáculo que a gente ia fazer na Consolação, e eu fui no bairro do Ipiranga que tinha muita escola de psicologia. Depois eu vou contar porque que aprendi com Boal, com o teatro oprimido. E aí eu vejo lá o Unesp, falei, porra, mas o Unesp que eu saiba tem no interior, na capital. Eu perguntei pro vigilante lá, ô parceiro, boa noite, o que que tem aqui? Ele falou, aqui tem teatro, música, dança. Eu falei, o quê? Aí fui ver, já estava o vestibular marcado e pedi como leitura obrigatória Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Falei, pô, é agora. Aí tinha 42 candidatos por vaga. Falei, ah, velho, eu não vou nem ler porra nenhuma, vou ler as obras que eles pediram de teatro. Aí pediram entre O Rei da Vela e Um Grito Parado no Ar, qual você encenaria por quê? Como eu tinha visto O Rei da Vela, o filminho, lá de 1960 e não sei o que lá, eu e mais uma, na sala da Cinemateca assistindo, e vi um breviário e falei, Rei da Vela. Só que eu falei Rei da Vela e faria Teatro Fórum. Aí entrei na Hum. Unesp, 42. Entrei em 28º lugar, tinha 20 lugares. Um desistiu, outro foi para odontologia, outro foi não sei para onde, foi para casa do caralho. Peguei a última vaga. Sabe quanto tempo eu tive de Boal na Unesp? Escola Pública, Brasil. Eu tive 2 minutos de Augusto Boal. Vai tomar no cu, velho. É uma vergonha. Aí eu falei, quer saber? Eu vou arrebentar as portas da Unesp. Aí eu fiz, tem até os documentos aqui. Da Unesp, eu criei a oficina de jogos teatro do oprimido, que era extensão. Eu fiz extensão, eram muitos alunos. E no estágio eu fiquei surpreso, porque todo mundo dava os jogos que eu tinha ensinado a partir dos Olha, jogos do Boal, aham, porque a sim. escola não ensina. Aí eu fiz o primeiro encontro latino-americano Teatro Oprimido de Dança, porque na Argentina eles viram o nosso trabalho e falaram, porra, velho, é incrível o seu trabalho, dança. Eu falei, não sei dança, quem sabe dança é a Jane
que eu posso contar a história dela depois. E aí falei, ó, vamos fazer no Brasil. Então eles vieram para o Brasil, para a Unesp, fizemos encontro, fiz o Quebrando Muros, que eu levava os moleques da periferia de Santo André para a Unesp, e levava os da Unesp para a periferia de Santo André, e fiz o Minha Rua, Meu Teatro. O grupo de teatro ia na porta da casa dele, a pessoa da casa fazia a produção, onde ia a faixa, o trânsito não tem trânsito quando tinha. E me lembro, por exemplo, de uma casa que a gente foi no domingo à tarde, nem o pai e a mãe do menino vieram ver, porque estava assistindo o Silvio Santos. Mas, de alguma forma, alguns pais se engajaram e a gente conseguiu, enfim. O que eu quero dizer é assim, não basta você fazer teatro, você tem que ser um produtor, tem que inventar o tempo todo. Bom, aí Uhum. na Unesp eu fiz essas várias oficinas de formação, fomos para o encontro não sei se foi na Bolívia, acho que foi na Bolívia, criei um grupo de teatro oprimido, nós fomos para a Bolívia para o encontro latino-americano, fomos convidados para fazer abertura sem ver o espetáculo, achei do caralho, fizemos a abertura, foi muito bom, era um grupo de alunos e alunas, a Mercedes estava nesse grupo. A mãe da Mercedes me esquece o documento no Brasil, tem que voltar para Foz do Iguaçu, pedir documento no Brasil, pegar o documento, voltar para a Argentina. Esse foi na Argentina. Acho que esse foi o primeiro, na Argentina. É. Enfim, na Unesp eu deixei, foi legal, porque assim, muita gente fez o TCC sobre teatro documental, muita gente não, 4. Mas teatro documental acabou na Unesp, depois que eu saí. Inclusive, veio uma menina da Argentina, você conhece ela? Como é o nome dela? Cora, Hã? Ela Cora. da Argentina veio, ficou muito no Brasil, ela veio estudar na Unesp teatro oprimido. E a Hum. Carminda, que era professora, falou: ó, o que tem de teatro oprimido é o Armindo, acompanha o trabalho dele. Ela acompanhou o meu trabalho e escreveu. Falei: você escreve o que você quiser, porque ninguém vai ler mesmo. Ela falou: não, não, vamos ler sim. Eu vou lembrar o nome dela. E com ela eu fui para a Argentina pela Ibercena. A Ibercena pagou na época 8.000 euros. E fui dar oficina, uma formação na escola de teatro lá de Tandil, de Buenos Aires, que é Buenos Aires, Tandil. Foi muito 10 também, lotou. Enfim, deixamos o teatro comido por aí. Saio da prefeitura, vou para a Unesp, faço isso que eu estou falando. Saio da Unesp, eu saí em 2010, quando acabou a prefeitura, acabou a Unesp. Porque a prefeitura permitiu que eu estudasse na Unesp, mesmo trabalhando na prefeitura. Como era caminho, era no Ipiranga, eu fazia minhas aulas e ia para Santo André. Mas trabalhava sábado, domingo. Pra você ter ideia, quando eu saí da prefeitura, eu tinha 5, 6 férias vencidas, ganhei um dinheirão. Uau. Porque eu gostava muito do trabalho. Bom, aí saiu da Unesp, 10. Eu me lembro que o último dia de aula, a Fausta pariu o João Miguel, saí correndo da última aula para ir ver a Fausta parir, foi em 2010, saí de Santo André. Aí eu começo a trabalhar pelos SESCs, aí você descobre que o SESC realmente tem um serviço social. Eu comecei em Santo André eu vou lembrar o nome dele, ele falou, olha, aqui nós temos a favela Tamarutaca no entorno. Quando o SESC pegou o terreno, não existia favela, agora existe. Então, o que a gente está fazendo é atrair os jovens da favela, recebê-los, para não ir contra, criar o muro. E nós, então, aqui é o seguinte, já fizemos de tudo, inclusive hip hop, que, palavras dele, desgraçadamente acabou com 3. A gente dá comida, dá lanche e dá carteirinha para o cara usar tudo. E eu quero teatro oprimido, vamos tentar teatro oprimido. E aí foi 10. Porque aí eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso da Jane. Quem é a Jane? Jane é uma menina gordinha, morena, mora na favela, tem 16 anos. Vocês se virem porque ela sabe dança, eu não sei. Eles contrataram a mim e a Jane. E o Douglas, namorado dela, foi fazer, como é que fala? Receber os materiais, cuidar, blá, 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 blá. No segundo ano, contrataram a gente de novo. Eu, a Jane e o Douglas. E daí foi Sesc Santana, Sesc Santos. Quando eu já estava na Bahia, o Sesc Santos me contratou e valia tanto a pena o dinheiro que eu pegava o avião, ia para São Paulo, pegava o busão de graça para Santos e fazia a minha semana. E a coordenadora lá falou, mas o que você fez? Esse menino tem toque, tem mil problemas, ele vem aqui de segunda, de terça a domingo, há 5 anos.
Falei, teatro do oprimido, meu bem. Quem inventou não fui eu, não. Foi um tal de Augusto Boal. Eu só faço o que eu aprendi com ele e a equipe dele. A gente fez uma peça onde ele era o protagonista. Bom, voltando para Santo André, eu só quero contar uma historinha, porque uma vez veio um casal de italianos em Santo André e veio uma menina negra correndo e me abraçou efusivamente, me beijou. Os caras falaram, que porra é essa? Aí ela falou assim, porra, velho, depois que eu fiz teatro oprimido com você, eu tinha que lavar as cuecas do meu irmão, as meias. Depois do teatro oprimido, nunca mais lavei nem cueca, nem meia do meu irmão, e nem fudendo. Porque e ela no curso, ela foi a última. Quando eu falava assim, quantos As existe um A? Eu falava, só dá um passo à frente, não precisa falar nada. De tão envergonhada. Quem foi a protagonista? Ela. Porque ela falava para o irmão, não, quem manda em casa é a mamãe que nós não tem pai. Quem manda sou eu que sou homem. Vai lavar minha cueca. E ela tinha que lavar as cuecas dele a meia. E com o teatro oprimido, ela falou, não, não vou mais. Etc, 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 etc. Pô, posso contar mil histórias, mil. Aliás, preciso fazer um livro, né? Igual Oba! não, mas tipo o Boal contando as histórias, E aí né? no Sesc você fez em vários Sescs? Eu fiz Sesc Santo André, Santo André, fiz. né? Pra você ter ideia, Sesc Santo André, eu briguei com o cara, eu falei para ele, ó, você está me desqualificando o meu trabalho, e não quero mais. Eu falei, foda-se o Sesc. Quando ele foi para o Sesc Santana, ele me chamou. Apesar da briga, ele me chamou e falou, quero a Jane com você. A Jane, que é a tal da menina. A Jane, para você ter Uhum. ideia, ela era baixinha, gordinha, tem até um depoimento dela. E eu falei, Jane, você dança, cara, você nasceu para dança. Aí ela entrou na Escola Livre de Dança de Santo André. Para minha surpresa, o pai dela tirou um dia de folga e foi procurar uma escola para estudar à tarde para fazer escola livre de dança à noite. Então ela aprendia de noite e dava para a gente de tarde. Tanto que eu levei lá o Unesp, o pessoal falou assim, meu, que menina é essa, cara? A nossa professora não toca na gente, ela não tem nem didática, essa menina tem didática, ela toca na gente, que professora é essa? Eu falei, pois é, brother, a gente tem um ranço contra a periferia, tá vendo como é que é? Bom, vou misturando as histórias. Aí, Pablo para o Sesc, Santana, Santos. Santos propõe que eu trabalhe no Sesc Santos com os velhinhos e no asilo, mas a diretoria não aceitou, dançou, mas trabalhei para Caritas Católica, com mulheres, como é que fala? Fugidas da África, fugidas por causa da guerra e tal, em francês, inglês, não sei como, mas aprendi também no Teatro Oprimido, que você não precisa saber falar, você aprende, né? Como é que chama isso aqui? Rodija, pô, rodija. Como é que chama em Sija? Sija. Como é que chama em francês? Sei lá, enfim. Vamos embora. Trabalhei em vários Sescs e aí o que, que acontece? Eu venho para a Bahia, por conta que não vai interessar agora, venho para a Bahia, Lauro de Freitas. Aí eu cheguei em Lauro de Freitas, a prefeita tinha acabado de ser eleita. Eu estou falando isso por quê? Porque não tinha telefone, não tinha quem achar, e criei o Encontro Internacional de Teatro Oprimido em Lauro de Freitas. Eu vou começar pelo fim, vou começar logo arrebentando. Aí Que quiseram ano, os orixás. só coloca o ano e baixa de novo a câmera para subir. Aí, 2010, eu saí da faculdade, aí já era 2015, mais ou menos. Por aí, 2015. 2015, 2015. Aí eu falei, porra, mano, como é que eu vou fazer? Não conheço ninguém, não conheço nada. Aí descobri um cara que mandou um e-mail para o Encontro de Teatro do Oprimido. Procurei esse cara e pá, arrumei uma coisa lá, uma oficina na Casa da Música em Itapuã. Pra você ter ideia, a Casa do Itapuã é do governo do estado. Eu dei o curso de grátis para 40 pessoas e eu tive que dar material de limpeza e copo plástico. Governo do estado. Bom, em Lauro de Freitas, pra você ter ideia, o grupo, o Pé de Poeta, ele ensaiava na praça, em frente ao teatro do governo do estado, que a gente não podia usar. E quando a gente usou, tive que pagar R$ 400. Nós tivemos que pagar R$ 400 para o cara da mesa, funcionário do Estado, porque ele era o único que mexia na mesa. Mas falei, foda-se, nós vamos tirar ele das pedras. Aí o pessoal passava e aquele monte de preto e falava, mano, maconheiro do caralho. E tinha maconheiro, mas aqueles maconheiros estavam
Você até arrepia, cara, porque esses meninos e meninas, a gente ensaiava na praça, fui descobrindo coisas, fazendo coisas para além do teatro oprimido. Armindo, baixou de novo aí, cuidado. Aqui, Ah, aqui, pronto. aí vira isso. E aí, cara, esse grupo, resumindo tudo, ele tinha 18, acabou com 8, mudou todo mundo, não sei o quê, a gente ensaiava na rua. Mas onde eu quero chegar? Que um livro didático desses que o Ministério da Educação faz para as escolas e distribui para a escola de dar para cada aluno do quinto ano, do sexto e tal, está lá no livro da editora, que eu não lembro qual, mas eu posso procurar depois se você precisar. O livro mostra Teatro do Oprimido, com fotos deles, de Lauro de Olha, Freitas, como combater o racismo a partir do Teatro do Oprimido, e mostra Lauro de Freitas. Isso muito causou um bom. orgulho nesses moleques, porque nós tínhamos uma peça que falava assim: ah, tantos jovens foram assassinados pela PM, ah, tantos que lá. Eu podia ser essa notícia, mas não sou. Então, isso deu no quê? Pô, eu podia ser a notícia policial, mas estou no livro didático. É no livro didático que está a minha foto, não é no jornal do crime. E esse grupo a gente acabou indo para Paris, que foi frustrante para mim. Para eles foi 10, porque foram para Paris, né? Porra, mas aqui não tem gato, caralho. Que porra é essa? Porque é tudo aterrado, né? Porra, as ruas tudo limpas, não tem nem guimba de cigarro. Porra, aqui a polícia. Não, tem polícia, que a gente saía correndo do lugar que a gente estava até o CTO Paris, que você fundou com o Boal, né? A gente ia sair correndo e cantando as músicas, mas a polícia via aquele monte de preto e preta, bonito, todos bonitos. Pra você ter uma ideia, no último dia em Paris, porque lá tudo é vitrine, peixaria é vitrine, você sabe, né? Peixaria é vitrine, quitanda é vitrine, açougue, tudo é vitrine. E a gente passava por uma doceria todo dia. Aí no último dia eu falei, bom, sobrou um dinheirinho, vamos comer doce na doceria que a gente vê todo dia e fica babando na vitrine. Aí entramos tal, aquele grupo de jovens, todos com cabelo, pá, afro, não sei o que lá, e uma senhora: quem são vocês? De onde vieram? Estão fazendo o quê? Eu falei, a gente veio do Brasil fazer teatro do oprimido. Teatro de l'opprimé? Augusto Boal. Falei, porra, mano, uma mulher na França, aqui, se o Boal descesse a raba até o chão, ele era conhecido. Como ele não desce a raba até o chão, ninguém sabe quem é Boal. Mas a mulher lá em Paris falou, Augusto Boal, teatro de l'opprimé. Mas para mim foi frustrante, porque eles estavam em férias e eu queria apresentar para quem, como o Boal fala, assim, um grupo de negros, você quer apresentar para a colônia negra. Eu queria ir para as escolas, que lá tem muito africano, que nem é francês, porque nasceu na França, mas o pai é africano, e não é africano que nasceu na França. Agora, veja os deuses, nós estamos ensaiando numa praça lá, passam 3 meninas negras, e para o que está acontecendo aqui? Ah, e vocês são de onde? Moçambique, estamos na França. Aí eu falei, vai lá ver a gente amanhã. Eu falei, não vão, é longe pra caralho, nem vão. Aí eu estou apresentando lá no Teatro Oprimido a irmã do Rui Frade, acho que é irmã, como é que fala? Como tradutora, e aí chegam as meninas. Eu falei, para tudo. Nós vamos, eu peço ao grupo que estava debaixo das arquibancadas, né? Eu peço ao grupo licença para dedicar esse espetáculo às meninas de Moçambique. Foi a nossa sorte, porque os franceses não entenderam porra nenhuma, colonialistas que são. Alguns não entenderam porra nenhuma, outros não entenderam. Mas receberam a gente com flores, fomos recebidos, e assim, para eles foi muito 10 para os garotos e garotas, porque eles se viram num outro lugar. Tinha uma pessoa, que eu não lembro o nome dela, brasileira, que estava na Alemanha radicada, saiu daqui por causa da ditadura militar, e eles se sentiram iguais a todo mundo tratava eles como iguais, coisa que não acontece aqui no Itinga, não Uhum. acontece. Pô. Aqui no Itinga, eu teve uma vez que um cara foi falar para o motorista do ônibus, falou, ó, espera mais um, era o encontro que eu fiz, né, o segundo encontro, e falei, eu falei pro cara, você não pode, quem tem que falar com o motorista sou eu que pedi o ônibus. E outra, a molecada tá com medo, quer ir embora para Itinga, porque são 9h30. Eles têm medo da polícia e do PCC do caralho. Você é um filho da puta. Oh, não fala assim não, como que você é um filho da puta. Você é um irresponsável, enfim. Enfim. Mas aí eu venho para Bahia, então lá de Freitas, lutamos contra todas as. E aí eu aprendi que a cultura negra é muito forte, porque você está em São Paulo. Por exemplo, na Unesp tinha um professor negro de música Uhum. e um aluno mais ou menos negro, que era o Fábio de teatro.
Aí eu cheguei aqui, atirando para todo lado, peguei uma vaga de direção teatral na UFBA, eu cheguei lá, só tinha negro. Eu falei, meu Deus, que diferença. Então você vai aprendendo a Bahia Sim. com os rituais, tanto que nesse grupo eram todos negros e negras, mas tinha gente que tinha medo do candomblé, tinha gente que não conhecia o candomblé, e tinha um do candomblé que era o Fernando. Eu falei, Fernando, Uhum. a gente pode usar os movimentos dedicados aos orixás no palco? Podemos. Então, se eu coreógrafo, você é o coreógrafo, você que sabe, eu não sei. E o Fernando virou coreógrafo da parte que agradece os deuses, que eles vão para o quilombo. E a Leila, que queria ser branca, negra, que queria ser branca, ela era professora de dança. E hoje ela é ativista, ela casou com um cara, conheceu no encontro que a gente fez em Lauro de Freitas, foi para São Paulo, lugarzinho lá perto de São Paulo. Ela só se veste como mulher africana, como é que chama? Torço, Não sei como é que chama. torço, torço. Ela usa as roupas africanas, o cabelo africano, se diz africana, sou mãe, mulher, ativista, enfim. E toda vez que ela vai trabalhar contra o racismo com as crianças, ela mostra no YouTube a peça África em Nós, que a gente apresentou Sim. no tal do quintal do candomblé. Porque eu falei, Fernando, a gente precisa levar os meninos e meninas no candomblé para eles entenderem o que é Uhum. isso. Eu não sou do candomblé, mas eu tenho que levar, eles têm que saber. Claro, claro. Então, nós passamos um dia de festa, fiquei abismado, porque eles cantaram em Iorubá para todas as entidades. E depois nós voltamos para apresentar, a mãe de santo ficou emocionada, vi minha bisavó, bababó. Eles apresentaram, eu não fui, eles apresentaram no Quilombo do Quingoma. A gente chamou a matriarca do Quingoma, ela ensina uma música que está na peça. A gente foi apresentar no Quilombo, nesse encontro internacional. Foi todo mundo, menos eu, porque eu tinha que tomar conta. E disse que tinha gente que tremia, cara, a terra tremia. Teve gente que voltou chorando, brother. Puta que pariu, meu Deus do céu. Eu falei, perdi essa. E outra foi na favela Soronha, que eles foram, eu não fui para trabalhar autonomia, vai. Depois eu falei, caralho, por que eu não fui, nem que fosse para assistir de longe? Porque o Matheus foi o Coringa. Ah, para você ter ideia, o primeiro Coringa popular, acho eu, foi de Santo André. O Boal foi falar na Unicamp, e a Bárbara falou: Você pode levar seu grupo para ilustrar o que o Boal vai falar? Claro. Aí o Igor, que é esse gay, ele foi o Coringa. E a Bárbara falou: Não, você que tem que ser o Coringa. Eu falei: Não, Bárbara. O Coringa é o Igor. Ele é da população, ele é gay. Ele tem que. Porque ele, enquanto gay, nas periferias, todas as piadinhas ele aguentava. Sabe quando ele não aguentou a piada? Em São Paulo, com o Sérgio Gomes, vou falar o nome, Sérgio Gomes, jornalista comunista, foi preso com o Herzog. Ele fez uma piada sobre gays, que eu não lembro. O moleque tremeu, perdeu os estribeiros, perdeu. Ele não estava no campo dele. Sim, As cara. piadinhas dos moleques ele segurava. A do Sérgio ele não segurou. Por que eu estou falando isso? Mas, enfim, aí o Igor foi o Coringa. Amigo, E. Oi. a gente só tem agora mais uns 2 minutos, que é o próximo é o Raul, às Tá. 7. Mais Vou dois encerrar, minutos para a vou gente encerrar, fechar. vou encerrar. Então, em Lauro de Freitas, a grande glória foi o grupo estar na revista, o grupo ter ido a Lagoinhas, e o cara falar: Uhum. Não vou fazer a luz porque você é branco e só tem preto. Falei: Ok. A Leila sumiu, quando ela voltou, perguntaram: O que foi, o que foi? Ah, o cara me parou lá porque o cara é branco, nós somos preto. Ele perguntou, eu falei: Meu, eu só me vi mulher preta com as técnicas do teatro oprimido. Por isso que a gente trabalha com esse branco. Bom, mas enfim. Aí eu venho para a Bahia, resumindo, venho para São Domingos, 8 mil habitantes, aí é foda. Aí é foda. A casa que a mãe do nosso filho morou na infância, ela morou na infância, estava destruída, a gente reformou e eu construí um galpão no quintal, dou aula de teatro, de circo, embora não saiba circo, trabalho com as crianças, com os idosos, faço um trabalho para a Secretaria de Assistência Social, que é Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos, que eu não vou contar agora, mas muito difícil, muito difícil. Mas tem esse lado difícil, mas tem um lado, por exemplo, Irecê. Eu fui a Irecê a semana passada, Eugênio Uhum. Barba, fala sério, Sim, Irecê, sim. Bahia. Festival lá, sim. E o Rui Rui Frati. Frati também, sim, sim. Eu não pude ver o Rui porque eu estou fazendo um curso
Belas Artes de Salvador. Como eu já estou velho e estou num lugar que você não conversa com ninguém, falei, mano, eu tenho que agitar, eu tenho que repor energia, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que rever conceitos. Então, estou fazendo um curso lá que vai até março do ano que vem. Para... É isso. Se faltou alguma É coisa, isso, depois você me amigo. fala. Muito obrigado mesmo. E a gente vai se falando. Manda uma foto sua para eu botar na capa da tua entrevista, quando Tá, eu subir sua com a capa. Uma tá, fotografia sua. Beleza? Manda tá, uma. tá. Deixa eu só Valeu, perguntar. amigo. Você está na Diga. UFBA? Você está na UFBA, mas está morando no Rio? Não, eu estive na UFBA, já terminei o meu contrato e agora Ah, eu presto serviço no teatro à distância. tá. Ou Só para seja, eu dou um encerrar, curso. a Sim, professora Antônia, eu dei várias aulas para ela, de teatro sim, oprimido. sim, E ela que deu força no encontro internacional, a UFBA, pelo CAPES, deu R$ 5.000 para pagar os sim. mestres e doutores. Depois eu vi que, puta que eu podia ter ficado com o dinheiro usado para produção, não tinha cobrado de ninguém comida, mas enfim. É isso. É Grande isso. abraço, força. Qualquer coisa eu tô Obrigado. aí. Falou? Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Pô, até esqueci do olho. Porra.